No top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, hoje, dia 10 de junho de 2019, hein? Eu recebo aqui meu amigo Dalson Nascimento. Nós vamos falar, deixa eu pegar uma cola aqui, David, porque o nome é grande. Nós vamos falar hoje do segundo encontro de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Leste Fluminense e região em Rio Bonito. Olha só, um evento bacana que vai começar na próxima quarta-feira. Dalson é nosso convidado hoje aqui para tratarmos disso, né? E você que está ligado no nosso programa é nosso convidado a acompanhar esse papo aqui com meu amigo Dalson. Na hora de você mexer por aqui, cuidado com esses fios por conta do cabo que liga para a nossa câmera lá, que mostra as nossas caraças aqui. Gente, por acaso, né, nós vamos tratar desse assunto voltado aí para a área cultural de hoje. E agora que eu estou vendo aqui, cara, do meu calendário aqui, que além de ser o dia da língua portuguesa hoje, e dia do pastor, segundo aqui está dizendo, é dia de Camões também. Olha aí, situações voltadas à área cultural, né, Dalson? Seu boa tarde, Dalson, para a galera que está acompanhando a gente aí. E é um prazer grande, irmão, te receber aqui, dar voz aí para você e para esse evento que você está realizando junto com tantos parceiros e que temos aí uma perspectiva de ter muita gente boa por aí, né? Seu boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos os ouvintes aqui desse espaço, né, dessa voz da nossa região, né? Agradecer ao Flávio pela oportunidade de poder estar aqui fazendo essa participação e poder dizer assim da satisfação que a gente está tendo de poder estar trazendo para Rio Bonito o segundo encontro de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Leste Fluminense. Ano passado fizemos a primeira edição, né, com o apoio da OAB. A OAB nos cedeu aquele espaço maravilhoso, fantástico, agradecendo aqui ao nosso antigo presidente da subseção, nosso amigo queridíssimo César Correia de Sá, né, que está sempre atuante, sempre apoiando. E hoje nós estaremos fazendo, quer dizer, essa semana, com o apoio do CDL. O CDL é um dos organizadores do evento, que está nos agregando junto nesse projeto, e com a ajuda de outros apoiadores também. E é um momento, acho que, propício e histórico para a cidade de Rio Bonito estarmos sediando um encontro de tamanha magnitude, né? Perceber que a nossa região é uma região muito rica em história, rica em patrimônios históricos, artísticos e culturais, que muitas vezes o próprio município não reconhece, porque nos falta uma educação direcionada para esse tipo, né, de assunto. E a variedade do que nós temos é tão rica e tão grande que se faz necessário um encontro para que nós possamos tratar do assunto, para trazer esse conhecimento para a população, né, para a gente criar esse sentimento de pertencimento. Nós temos uma história, nós temos monumentos, essa história nos pertence, essa história e esses monumentos precisam de um cuidado para que as futuras gerações possam desfrutar e possam ter acesso à sua história na sua plenitude, né? Ou seja, então a proposta, Dalson, é além de conhecer o nosso patrimônio, visitar alguma coisa, entender que determinadas situações e coisas mesmo nós passamos sem percebermos, faz parte exatamente. desse patrimônio. Tem visto, o cara passa, tá arriscado você levar figuras lá que a pessoa vai dizer assim, né? Fotos de uma fachada, de uma casa ou de um lugar, e o cara vai falar assim, rapaz,
Eu passo há 20 anos em frente a esse negócio e não sabia da importância disso, né? Nunca havia reparado. E também fomentar Exatamente. esse carinho, essa atenção Sim. e essa preocupação Sim, em conservar sim, esses exatamente. nossos ícones, né? Fala um pouquinho sobre isso, David. Então, por exemplo, quando a gente teve essa ideia de encontro do patrimônio histórico, artístico e cultural do Leste Fluminense, a gente está englobando essas cidades que estão no nosso entorno, em torno da cidade de Rio Bonito, como Silvio Jardim, Itaboraí, Magé, São Gonçalo, Saquarema, Araruama, região dos Lagos, Macaé, Campos, Casimiro de Abreu, Cachoeira de Macacu, Maricá, Saquarema. Todas as nossas cidades, nós temos uma história em comum. Uma história que se inicia com a expulsão dos franceses pelos fundadores do Rio de Janeiro, e aí a distribuição de terra de Seis Marias nessa nossa região aqui, deram início à colonização e à fundação das freguesias e, consequentemente, as vilas e cidades. E Rio Bonito, por estar numa região bem privilegiada, próxima de tudo, de Rio, de Niterói, da região dos Lagos, nós estamos promovendo, nesse momento, esse encontro de suma importância. As cidades, por si só, como nós falamos em tempos, em outras oportunidades que tivemos aqui, no que tange a história da cidade, as cidades, em sua maioria, não vamos dizer todas, quando se fala de história da cidade, as pessoas estão sempre linkadas com a história da emancipação. Mas existe uma história antes da emancipação, que é interessante, né? E uma história anterior, né? Que é a criação da vila, da freguesia, depois ela se emancipa, né? E aí você tem uma história anterior à criação da vila, que eram os indígenas, os povos que aqui viviam. Ou seja, o nosso território é um imenso sítio arqueológico, onde você vai cavar, vai encontrar em alguns lugares que é rico em urnas indígenas, sítio arqueológico de 3, 4, de 5, de 1000, de 10 mil anos atrás. Então, é importante termos esses encontros com arqueólogos, com historiadores, com museólogos, para poder estarmos juntos tratando da importância da preservação desse patrimônio. Vou dizer um exemplo: as cidades, nossas cidades, Itaboraí, Rio Bonito, Saquarema e as demais cidades. Vamos dizer que Rio Bonito, nós temos a Praça Fonseca Portela, que tem um conjunto de bens móveis integrados, né, de monumentos. Cada um tem a sua simbologia na sua arquitetura, né? E cada arquitetura, ela fala, por exemplo, vamos dar um exemplo da Igreja Católica de Rio Bonito. Na Igreja Nossa Senhora da Conceição, tem uma fachada que é interessante, apesar das reformas que ela sofreu na década de 40, ela tem uma simbologia bíblica nas portas que estão ali. Ela tem uma simbologia bíblica na fachada. Tem 3 janelas que faz alusão à Santíssima Trindade. Você tem 3 portas, sendo a porta principal a porta maior e 2 menores. Você vai perceber... Aquele layout não é por acaso, como a gente imagina. Né? Não é por acaso. Por isso que quando vai haver uma intervenção num prédio desse, de acordo com essa intervenção, se for feita uma restauração, é o quê? É você trazer de volta aqueles aspectos originais daquele edifício, né? Com seus símbolos que ali foram colocados para dar uma direção, dizer quem que é o padroeiro, quem que é, para quem que aquela simbologia tá indicando, o que significa. Por exemplo, a porta principal tem a simbologia de Cristo, né? E as 2 portas menores na lateral, você tem 2 folhas com 6 almofadas de cada lado, que vai fazer o número de 12. Ou seja, se a porta principal é Cristo, as 2 laterais simbolizam os 12 apóstolos. Aí existe também a simbologia dos 12 profetas, das 12 tribos. Aos 12 anos, Jesus adentra ao templo, né, e ensina aos doutores. E outra simbologia, por exemplo, lá em cima, existe um elemento de flor de lis, em alto relevo, feito em estuque. A flor de lis é o símbolo da pureza, da santidade, está apontando para a Santa Maria. Então, tem coisas que estão ali no imóvel que você não pode mexer. Se você mexe sem o conhecimento, você acaba descaracterizando. Por isso que é importante esse encontro, para nós estarmos tratando desse assunto. Semana passada eu estive lá no Rio, um encontro
que teve internacional de preservação do patrimônio da Igreja Católica no Rio de Janeiro, com a organização da Diocese e outros institutos ligados ao patrimônio. Foi fantástico, nós pudemos fazer contato com vários doutores lá dentro, conhecedores dessa área de patrimônio histórico, e muitos deles se prontificaram a vir participar, colaborar conosco nesse momento, que nós estamos trabalhando na questão da produção do conhecimento, né, por meio desses encontros, né. E o tema é sensibilização para a preservação do patrimônio histórico. Perfeito. Minha gente, deixa eu mandar aqui um alô para a Mauri Mussolini, que está nos acompanhando aqui, Franci Fonseca, boa tarde, Cristiana Soares, a Mauri do Rio de Janeiro, e passa por aqui meu amigo Vinícius Cardoso, grande figura, lá de Itaboraí, grande artista. Ele está dizendo aqui, Dalson Nascimento da Silva, dos principais guardiões do patrimônio histórico-cultural do leste fluminense, além de um grande artista em vários segmentos, promove o turismo de Rio Bonito como poucos, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o meu amigo Taylor, da Fazenda Relicário, né? Nem divulguei nessa entrevista, vou colocar essa semana, vou publicar no meu Facebook, vou colocar aqui também no programa Flávio Azevedo, né? Mas aí eu comecei a nossa entrevista dizendo que o Taylor, da Pousada Relicário, Davidson, na minha concepção, um secretário de turismo sem remuneração. Por conta da veia que ele tem para a rede hoteleira, ele acaba promovendo, né, também nossas belezas, porque as pessoas venham para cá e aí ele, logicamente, que como dono de hotel, acaba ganhando com essa questão das pessoas procurarem a cidade, pernoitarem por aqui, ficar por aqui, quererem passar fim de semana. E aí o Vinícius Cardoso faz uma colocação aqui que eu acho muito justa. Eu também diria ser o nosso secretário de Cultura, de Turismo, de Patrimônio, sem a remuneração e o status do cargo, mas o trabalho que você faz é muito bacana, realmente, cara. Parabéns. Obrigado. A bondade de vocês. Vinícius Cardoso da minha família também, amigo, também trabalha com arte, com teatro. Uma das famílias antigas de Itaboraí, né, bem tradicional lá, o famoso Barbosa Velho, família de poetas, escritores. Um abraço aí, Vinícius. Um abraço aqui também para o meu amigo Marquinho do ônibus, né, que passa aqui acompanhando a gente. E o Vinícius está concordando aqui que o Taylor é fantástico, colocando aqui Taylor é referência para a gente. Comentários dele. E é um dos parceiros também do encontro, né? Ele sempre faz questão. Acho que ele fica até, de repente, chateado, né? De se não for convidado para de alguma maneira, participar, contribuir. Né? E o nosso propósito aqui hoje, minha gente, é recebermos o nosso amigo Dalson, falar aqui do trabalho de longa data que ele tem. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses para falar, e deixa eu mandar um abraço aqui também ao meu amigo My Boy. Conhece o My Boy, né? E meu irmão, My Boy é irmãozão, é outro batalhador também. Flávio, mande um abraço para o meu irmão Dalson, que já em si é um patrimônio da cultura da região. Concordo plenamente com o meu amigo My Boy. Grande abraço para ele. Sucesso, My Boy. Aliás, My Boy, se você segue me devendo uma visita aqui no nosso programa para a gente bater um papo. Referência. My Boy acaba trabalhando fora e acaba sendo difícil estar aqui conosco. Mas é uma figura também de referência aí na questão da música, né, da composição, do meio artístico aí da nossa cidade. E eu gostaria de destacar aqui para os amigos, né, eu de vez em quando sou forçado a escrever algumas matérias que eu não gostaria, mas a gente tem que escrever porque são atos do ofício. E sempre tenho aquelas matérias policiais com alguns meninos da Serra do Sambê presos por envolvimento com drogas, com tráfico, não sei o que e tal. Isso geralmente acontece em todos os bairros, né? Mas nós temos aqui nesse estúdio duas figuras, então, são filhos da Serra do Sambê. Eu tenho aqui meu amigo Dalson, que é filho da Serra do Sambê, né? E eu também sou filho da Serra do Sambê, nascido e criado lá em cima. Ou seja, não vamos criminalizar a Serra do Sambê, porque existe total condições de, apesar das dificuldades que nós tivemos aí na nossa vida de infância, essa coisa toda, não é por isso que você precisa caminhar por caminhos equivocados, né, Dalson? E a Serra do Sambê, diga-se de passagem, que um tempo atrás era um lugar que as pessoas falavam, você mora na Serra? Ao subir a serra, do seu lado direito, você tem
né, uma residência, até eu brinco com o pessoal, que eu falei que aquilo ali é um condomínio. A primeira casa do lado esquerdo, ao pé da serra, você pode interfonar e ver com quem você quer falar no condomínio de cima. Quem mora ali é o porteiro. Brincadeira. Ou seja, você vê a realidade da Serra do Sambê hoje, as casas que estão sendo construídas ali, é um bairro hoje que virou centro, né? É verdade. Casas boas. Então, assim, na Serra do Sambê é um bairro aí que só mora um artista, só mora gente boa, Big Cat, né, Gatão, Dona Carminha Cordeiro, tem uns grandes ícones da cultura e da nossa história de Rio Bonito, todos na Serra do Sambê. A Serra do Sambê é o nosso maior patrimônio, o nosso verde, a nossa água nasce na Serra do Sambê. A Serra do Sambê contribui para a região dos lagos, né, mananciando lá o Rio Bacaxá e o São João, que abastece o Tunaíba, que abastece a região do lago. A Serra do Sambê contribui com o Rio Caceribu, né, aqui, que se lança no Macacu e abastece toda a baixada ali, São Gonçalo, Itaboraí, Itaguá. Então a importância da Serra do Sambê é fantástica. Tem não, semana passada, sábado, agora, sem ser se agora o anterior, eu fui lá na rampa de voo livre, fiz uns vídeos lá em cima, na rampa, e fiz um também naquela biquinha que tem um pouquinho antes de chegar na rampa de voo livre, né? Lá no Parque Embratel 21, para quem não sabe, esse é o nome daquela área ali, porque foi cedida pela Embratel para a Prefeitura de Rio Bonito para ser transformada numa área de proteção ambiental. A Embratel comprou aquele espaço com a ideia de colocar uma torre ali, mas depois, por conta de cálculos dos engenheiros lá da Embratel, resolveu-se que não dava para colocar a torre ali por uma série de razões, e acabou que esse espaço, com participação do nosso amigo Peixotinho, aqui de Rio Bonito, a quem eu mando um abraço e está sempre acompanhando e ouvindo nosso programa, através do Peixotinho, que era advogado dentro da Procuradoria, ou ligado lá em Embratel, ele conseguiu, através do conhecimento dele, que aquele espaço fosse doado para a Prefeitura de Rio Bonito. E eles doaram mediante a essa condição de que ganhasse o nome Parque Embratel. É o nome. Mas nós chamamos de rampa de voo livre, né, o nome que nós damos. E eu passei por lá e um dos vídeos que eu fiz, eu falei exatamente sobre isso. Aqui dentro desse chão está a grande fábrica de água que abastece um pedaço muito grande do Rio de Janeiro, região dos lagos, né? Então, e quando a gente fala Serra do Sambê, não é só aquele textão que a gente vê do centro de Rio Bonito, né, Dalson? Tem toda uma extensão que pega aí de Casimiro de Abreu, na divisa com Macaé, até Cachoeira de Macacu e indo aí um pouquinho mais adiante, essa porção importante de Mata Atlântica que nós temos, né? Deixa eu mandar aqui um abraço também para o meu amigo Juca Goulart, que passa por aqui. Acho super importante o trabalho do Dalson Nascimento da Silva em resgatar nossas raízes e mostrar que Rio Bonito tem de melhor. Parabéns pela iniciativa, Juquinha, que é outra figura da cultura da cidade, importante na cultura da nossa cidade, um artista, um ator de mão cheia. E quero agradecer aqui a presença e a visita, a audiência desses amigos todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e a galera que pelo radinho também está ligado na nossa programação. Eu quero aproveitar que a gente está aqui nesse momento de mandar abraços e alôs e dizer que fico satisfeito quando os nossos ouvintes que passam por aqui acabam sendo interpelados por pessoas que moram aí nos rincões da nossa região, como Serra do Sambê, como Durques, divisa de Tanguá com Itaboraí, divisa de Rio Bonito com Silva Jardim, divisa de Itaboraí com Maricá, e as pessoas passam por lá. Poxa, eu estava ligado na rádio, vi uma entrevista sua falando sobre isso, aquilo, lá no Flávio Azevedo. Eu quero agradecer muito a esses amigos que de longe, às vezes a pessoa não dá o feedback, né? Não liga, não comenta e tal, mas está ligado, está acompanhando. Eu quero agradecer muito todas essas pessoas e mandar um abraço aqui também para o meu amigo Josias Gomes, grande relojoeiro, que também é da Serra do Sambê. Da família Gomes, abraço, Josias, mais uma figura importante lá da nossa Serra do Sambê. E nós estamos aqui hoje precisamente para falarmos do evento que acontece na próxima quarta-feira, o encontro, né, aliás, o segundo encontro. O primeiro foi um sucesso, e eu queria até aproveitar para mostrar aqui para os amigos, né, um trechinho aqui que o Dalson colocou lá no Facebook dele, que mostra a Fazenda Rio Vermelho. Eu queria começar falando da Fazenda Rio Vermelho, Dalson, que eu acho que é uma das... Inclusive, esse vídeo ficou muito bacana.
acho que tem a assinatura do meu amigo Fabiano Martinez, né? Abraço para o Fabiano Parceirão. Martinez, grande jornalista aí da nossa cidade, trabalha no SBT e ajudou o Dalson nesse preparar esse material, que ficou muito bacana, muito bem feito. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse material que está lá disponível no Facebook do meu amigo Dalson. Vamos dar uma olhada aqui do que a gente consegue colocar aqui. Beleza, minha gente? Bom, nós vimos aí um trechinho do vídeo, né? Opa, aqui já é uma cachoeira que aparece, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Fazenda Rio Vermelho, Dalson, e o que ela representa aí para a nossa história, para a cultura, para o nosso patrimônio, melhor dizendo, né? Para o nosso patrimônio de Rio Bonito e da nossa região. Fala bem pertinho do microfone. Então, Flávio, em primeiro lugar, eu quero a gente aqui fazer uma menção ao Sr. Paulo Abreu e a família por preservar toda aquela mata em torno da fazenda, né, porque é um patrimônio ambiental que o município usufrui de uma qualidade de ar, graças à nossa Serra do Sambia, mas também uma grande parte daquele parque que eles têm lá. E por preservar também essa fazenda, essa sede de fazenda, que é uma das mais importantes aqui do leste fluminense, por ela estar isolada, cercada, protegida por um cinturão de mata atlântica, bem conservada. Essa fazenda ela possui uma documentação desde o primeiro proprietário, que é um acervo fantástico de documentos que a gente está trabalhando, digitalizando, e o primeiro proprietário simplesmente foi o capitão-mor da vila de Santo Antônio de Sá, que foi o Francisco Marinho Machado, que era um dos proprietários aqui de terra, senhor de engenho, que possuía 3 ou 4 fazendas, salvo engano. A fazenda aqui de Santana, onde nasceu o capitão Basílio, por um acaso, o Francisco Marinho Machado, o pai do Basílio, né, o capitão Basílio. Então ele tinha 3 fazendas aqui em Rio Bonito. A primeira era da Santana, depois a do Rio Vermelho, e a da Viçosa, que abrangia toda aquela região ali, Viçosa e Rio Vermelho, era uma propriedade só. E a documentação é bem interessante, que a propriedade, os documentos que eles têm dentro do acervo, são várias correspondências da vida que eles tinham no Rio de Janeiro, tinham casa no Rio de Janeiro, tinham uma vida ativa política no Rio de Janeiro no século XVIII, onde era uma família de relevância, que tinha um destaque na política, na área militar. Eles forneciam madeira para a coroa portuguesa fabricar as naus portuguesas, as embarcações.
né? Além de ser o cara que comandava em toda essa região. A Vila de Santo Antônio Sá tinha domínio sobre Maricá, sobre Cachoeira de Macacu, Itaboraí, parte de Magé e Rio Bonito. Então, era uma pessoa muito influente. Tem várias correspondências do Visconde de Itaboraí, a família recebeu Dom Pedro II. Então, é uma fazenda que tem um histórico fantástico de produção de açúcar e é um tesouro. Essa fazenda hoje é um tesouro para o estado do Rio e para o Brasil. E pasmem vocês, Rio Bonito tem uma estrada real, Flávio. Isso causa estranheza. A estrada real se encontra dentro dessa fazenda. Mas Deus, que história é essa de estrada real? O grande problema do pesquisador é pesquisar e encontrar. Quando você encontra documento, não existe argumento. Né? Qualquer doutor de história, qualquer mestre em qualquer ciência, ele tem que citar a fonte quando ele escreve e fala algo acerca de alguma coisa. Então, a documentação da fazenda fala que a fazenda se encontra nas dimensões e fala que a estrada real corta a propriedade, atravessa o rio Bacaxá e prossegue na estrada que segue até a região de Jacundá. Dentre outros documentos e outras revelações que existem nesse banco de dados que a propriedade possui e que a gente está trabalhando no resgate. E dentro do nosso encontro a gente vai estar falando sobre a fazenda e nós vamos ter uma visita técnica. O projeto nosso é que a fazenda entre no projeto de restauração e para isso a gente está recebendo um apoio do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, INEPAC, da Secretaria Estadual de Cultura, Governo do Estado, Prefeitura do Rio de Janeiro, Sistema de Museus do Estado, Museu Histórico Nacional, Faz Cultura, que é uma ONG que trabalha auxiliando com Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e o IFAG, que é um instituto, que é o Museu da Humanidade, que tem como diretor o presidente, o Cláudio Prado de Mello, o atual diretor-geral do INEPAC, que está nos apoiando. Temos também o Instituto Histórico Geográfico Itaboraense, que está nos apoiando, da qual também eu faço parte, o presidente David, João, a Renata Gama e tantos outros. Flávio, então, esse encontro que nós estamos realizando na Fazenda Rio Vermelho vai ser um dos temas que eu vou estar abordando na minha fala, além de outros que a gente vai estar também abordando e compartilhando com os presentes. Ou seja, então nós teremos alguns... No primeiro encontro já houve uma visita técnica lá, né? Sim, houve uma visita técnica. Inclusive com a possibilidade de se criar uma história de um museu, que eu lembro que eu entrevistei lá. Um espaço de memória. Eu esqueci o nome daquele senhor lá de Vassouras, alguma coisa assim, que estava... de barba branca, entrevistei ele lá na praça, naquele evento musical. Sim. E aí ele que deu a notícia, antecipou. O nosso amigo Juber, Isso aí, exatamente. Juber, que está junto com o professor Clarindo, estarão presentes também. Fala um pouquinho dessa ideia de transformar esse espaço num centro de memória. Como é que funciona isso e precisamos de quê para dar realmente prosseguimento a essa ideia, Danson? Então, na verdade, a propriedade é uma propriedade particular. E a gente sabe que existe a privacidade da família, que a gente tem que respeitar, né? Então, uma pessoa idosa, que está recebendo tratamento para a saúde dele, para ter uma qualidade de vida. E aí a gente, ao mesmo tempo, tem um imóvel de uma importância histórica e cultural muito, de um valor que não tem precedentes, mas também, para a gente fazer conseguir um apoio, um projeto de restauro, os proprietários têm que dar uma contrapartida. Então, essa contrapartida, entre nós acordamos que faremos na parte de baixo do porão da fazenda um centro de memória, com um pequeno museu, que a gente pode dizer, um espaço de memória, onde vai estar ali contando toda a história da fazenda, do início dos seus proprietários, o que era produzido. Tem várias peças museológicas lá, de utensílio que eram utilizados no fabrico do açúcar, da aguardente, que era utilizado pelos escravos que eles trabalhavam, foto dos escravos, dos proprietários. Ou seja, a contrapartida vai ser, a parte de baixo fica um espaço de memória para visitação, né? As ruínas do engenho, onde era produzido também, as pessoas vão ter acesso para conhecer ali como que era produzido o processo da produção da cana-de-açúcar, né? Da aguardente. E aí essa vai ser a contrapartida, vai ser aberto para visitação, né?
com grupos agendados previamente, e seria a contrapartida para nós entrarmos com um projeto de restauro da sede da Fazenda e criação desse espaço de memória aqui do Leste Fluminense. Beleza. Quem também está acompanhando a gente aí é o Sidney Jesus, dando boa tarde para nós aqui, para o nosso amigo Dalson, e também mais um filho da Serra do Sandê, meu amigo Adriano Luiz Freitas, da Mercearia Pé da Serra, ali, logo na subida, ali com as suas bananas muito saborosas, né? Amigão, parceirão, irmão. Adriano é neto de uma figura icônica da Serra do Sandê, né? Seu Praxedes, que nós chamávamos na intimidade de Shed, né? Quando caía uma pipa lá no terreno de Shed, eu lembro que seu Shed eu já era bem garoto, e seu Shed já com uma certa idade. Quando caía uma pipa lá que a gente tinha que pegar, minha mãe ficava preocupada que o Shed andava com uma bengala, né? Não sei se você lembra disso. Exatamente. E a gente ficava preocupado dele acertar o nosso cocorote com a bengala quando a gente ia pegar alguma pipa que caía lá no bananal dele. É verdade. Ele é neto paterno, né? Ele é neto materno de Francisco Pereira da Luz também, que foi uma pessoa também muito importante aqui na Serra do Sandê, um dos grandes fundadores aí da Assembleia de Deus da Serra. Popularmente conhecido na Serra como Chico Luz. Chico Luz, irmão de Eusébio Luz. A família Luz, aliás, Luz, é uma família grande. Você, mais do que ninguém, conhece bem essa questão das famílias, se você estuda bem isso, né? Mas é uma família bem extensa, né? Bem extensa. Família de gente trabalhadora, né? É um legado pela frente. Verdade. Bom, abraço, Adriano. Sucesso para você, meu irmão, e para os amigos aí que estão ligados no nosso programa. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui rapidamente para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Aqui uma imagem que eu coletei desse evento, né? Mostrar para os amigos que estão aí acompanhando o nosso programa. Eu coletei, roubartilhei uma foto lá do, lá do Facebook do Dalson, e mostrar para os amigos. Aliás, visitem lá o Facebook do Dalson. Eu queria também falar um pouquinho sobre o Rio Bonito Antigo, Dalson, que eu acho que é importante também, mas deixa eu só reproduzir aqui para os nossos amigos a imagem, aliás, uma belíssima imagem do chafariz da Praça Fonseca Portela, ilustrando aqui a chamada ao convite para o segundo encontro de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural do Leste Fluminense e região em Rio Bonito. E tem um destaque aqui que eu achei interessante: sensibilização para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. E aí eu queria me aproveitar um pouquinho aqui da sua expertise, de suas pesquisas, Dalson, para a gente falar do nosso glorioso chafariz da Praça Fonseca Portela, que apareceu aí nas imagens, feito em mármore de Carrara, né, e doado por Dom Pedro II. E aí, por favor, me corrija se as informações que eu trouxer estiverem enganadas. Dom Pedro esteve em Rio Bonito, teve lá um tal de um beijamão, e ele, sensibilizado com a galera que vinha apanhar água numa bica que tinha no centro ali de Rio Bonito, nas imediações da Praça Fonseca Portela, prometeu um chafariz, uma fonte, né, para que as pessoas pudessem pegar água com mais facilidade. E, como todo bom político, parece que levou 10 anos aí para essa promessa ser cumprida. É por aí? Isso é mais ou menos isso? Então, Flávio, a história oral diz isso, né? Existe a história oral, existem os documentos, existem as narrativas. O mais bacana é que Dalson ele consegue algumas versões diferentes de histórias que a gente escutou na escola. Como é que é isso? Eu mexi com você, que eu sei que você tem uma versão diferente dessa. Então, na versão não, o nome de quem doou o chafariz está escrito no chafariz, poucas pessoas leem, né? Sim. A própria monografia de Rio Bonito. Vamos lá. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, a gente aprende desde cedo que a gente tem que ler o texto e ler o contexto. Né? Sim. E a gente, às vezes, lê, faz uma leitura e esquece das vírgulas, dos pontos, das pontuações. Né? E a gente comete, às vezes, os anacronismos que os professores falam. A monografia vai dizer que Dom Pedro II esteve em Rio Bonito em 1847. Sim, anotem aí, pessoal. Então, foi recebido... A visita de Dom Pedro é verdade, né? Verdade. 1847. Teve a visita também de Dom Pedro I também. Sim. Mas esse é um outro momento que a gente vai falar. Certo. Mas o Dom Pedro II realmente esteve em 1847, passou por Rio Bonito,
foi recepcionado em Boa Esperança, foi recepcionado pela Câmara Municipal de Rio Bonito, antes parece que foi recepcionado também na fazenda do Coronel Carlos José Marinho, que era a Fazenda Viçosa, né? E depois na Câmara. E ele... Lembrando que a Câmara naquele tempo tinha um papel de prefeitura, né? Sim. Porque não existia poder executivo. Exatamente. Então ele parece que teve... A Câmara foi preparada para recepcionar Dom Pedro II. Essa narrativa está na monografia de Rio Bonito. Foi um livro editado em 1946, obra de Oscar Nunes Pereira, copiada e plagiada por Roberto Pereira dos Santos. Mas Roberto Pereira dos Santos tinha nome de doutor na década de 40, né? Não é muito diferente hoje. Mas história é história, então vamos ao que interessa. Mas tem que citar o nome de Oscar Nunes Pereira. Mas também é história, né? É história. E esse fato que você está trazendo aqui, que a pesquisa é de Oscar Nunes. Oscar Nunes Pereira. O DR era do Roberto Pereira dos Santos. Também faz parte da história. Oscar Nunes Pereira dos Santos, ele tinha uma frase emblemática que é muito interessante. Na década de 30, ele já falava que Rio Bonito é uma ótima mãe para os forasteiros e uma péssima madrasta para os filhos. O que ele queria dizer com isso? Que a dificuldade que os próprios filhos da terra, a própria cidade, as pessoas em si, têm de amar o que é seu, né? De abraçar o que é seu. E muitas vezes valoriza o que é de fora. Então a gente está na hora de a gente olhar para dentro, né? Ter esse olhar mais periférico. E aquilo que ele falava no passado, a gente contribui no presente com essas postagens que a gente coloca. Com relação ao chafariz, na verdade, Dom Pedro realmente esteve em Rio Bonito. O texto vai falar que ele teve essa recepção oferecida pela Câmara, tem até uma narrativa interessante, e depois ele vem para em direção a Niterói, mas antes ele pernoita aqui na Fazenda do Basílio, né, onde ele parece que almoçou, descansou, depois seguiu o caminho, passou por Itaboraí, Fazenda dos Duques, e mais na frente diz que ele chega em Niterói e inaugura um chafariz no Largo da Batalha. Eu não sei como é que pegaram o chafariz, trouxeram para Rio Bonito. O chafariz de Rio Bonito é datado do dia 7 de setembro de 1857, 10 anos depois da passagem do Dom Pedro. E é uma obra... Então, o lapso de 10 anos, pelo menos, temporal, está correto. E foi na época da gestão do presidente da província, que era um tipo de governador, né, Manuel Francisco Pereira da Silva. Está lá gravado o nome dele direitinho lá e bate na monografia. Mas é muito mais bonito dizer que foi Dom Pedro que deu. Inclusive, cai nas provas oficiais do município. Mas seria interessante quem formulou essa prova mostrar a fonte primária. Não tirou essa informação. Para a gente não cometer, né? Porque é importante a gente fazer... Fica, inclusive, assim, meio que emocional, romântico, essa Princesa Isabel passou, olha que Rio bonito. Princesa Isabel passou bonito, olha que Rio bonito. É bonito? Foi Princesa Isabel, é bonito, mas é importante a gente saber que quando o Rio Bonito foi emancipado no dia 7 de maio de 1846, a Princesa Isabel ainda não tinha nascido, não. É necessário saber que no dia 27 de agosto de 1768 foi estabelecida a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, 100 anos antes dela nascer. Então, a história é importante quando você preserva a documentação que se encontra no cartório, que eu estou acessando com a ajuda do amigo Cláudio Portela, que fez uma ponte com os tabeliães se sensibilizaram. Eu estou fazendo um trabalho lá, resgatando, fazendo a digitalização desses documentos, para que a gente possa construir a nossa história. Também agora com a Câmara Municipal, que abriu o arquivo da Câmara e conseguimos descobrir documentação histórica do Império. E aí agora a Câmara entrou com o projeto de digitalização, resgate, preservação e difusão dessa documentação, na qual eu estou trabalhando lá, e a gente dá aqui um parabéns para a presidência da Câmara, para toda parte lá administrativa, que tomou essa iniciativa, porque estava se perdendo. Então a gente tem que aplaudir, quando faz a coisa bonitinha. Preservando o patrimônio. Preservando o patrimônio, a gente tem que aplaudir, né? Então, a importância da gente conhecer a história se dá quando a gente defende aquilo que é nosso. Você é filho de quem, Flávio? Francisco Azevedo. Você tem sua certidão? Tem. Então é isso que é importante, essas pesquisas que a gente faz em cartório, aliás, que é a certidão que está lá da nossa cidade. Deixa eu te contar uma história engraçada sobre esse negócio de certidão. Quando eu casei,
eu logo percebi que ia ficar sem a minha certidão, né? Então eu tirei 2 xerox da minha certidão, porque você leva a certidão para o cartório, eles fazem a certidão de casamento, na verdade você perde a sua certidão. Sim. Né? É protocolar isso. Eu guardei a minha, eu guardo tudo. Pois é, mas o que eu fiz? Eu te perguntei se podia ficar com a certidão, eles disseram que não, eu fui e tirei xerox, para não perder. Tirei xerox da minha certidão de nascimento, tá lá. Tem a certidão de casamento. Até porque a certidão de casamento, depois ela ficou esquisita, né? Ela ganhou um ar de modernidade, perdeu a minha certidão de nascimento, tem aquela letra escrita, né? Uma grafia mais antiga. Eu não sei como você deve saber. Paleografia, né? Aquela você tem que ter a técnica da paleografia. Aquela grafia redonda, né? É toda escrita à mão, né? E tal. E olha que eu não sou muito antigo, não, eu sou de 74. Mas a minha certidão é muito bonita. Aí, 74, eu tenho 10 anos na tua frente. E aí eu dei a certidão de casamento feita no Word, no computador, só com aqueles gráficos. Eu falei, cara, e o carimbo? Eu tenho que guardar a minha certidão de nascimento e ela está guardada em algum lugar lá em casa. É importante. Mas, gente, deixa eu ir aqui no intervalinho comercial, que são 3 horas agora. Deixa eu mandar um abraço aqui. Uma figura que eu estimo bastante, você também, Delson. Meu amigo Armando Carvalho. Esse cidadão, diz ele aqui, é uma pessoa humana muito talentosa e será um excelente vereador da nossa cidade. Olha que beleza. É um irmão humilde, muito inteligente, tem todo o meu apoio na vida. Abraço, amigo. Sucesso aí pro glorioso Armando Pastor Armando, Carvalho. Pastorzão, parceirão. O Marcos Figueiredo passa aqui dizendo que esse nosso entrevistado é top. E o Sidney Jesus está dizendo aqui, Flávio, vamos levar Dalson para uma caminhada. Abraço aí para essa galera. Eu vou no intervalinho. Armando, obrigado, meu irmão, pelo seu comentário e os demais também. Vamos aqui no intervalinho comercial e a gente volta já aqui com o programa Flávio Azevedo, hoje recebendo o meu amigo Dalson Nascimento aqui para um papo, né, sobre o 2º encontro de preservação do patrimônio, 2º encontro de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Leste Fluminense e Rio Bonito. Vamos lá, vamos no intervalinho aqui, a gente volta já já. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Telefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas, sempre fresquinhas, é da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Telefrutas de Rio Bonito, preço com qualidade. Corre pra cá. Telefrutas de Rio Bonito, Rua 15 de Novembro, 226 a 228, no centro da cidade. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta, sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Mas vai abrir a casa dele e perceber só os cabeças. Vou levar. Bom dia. Os que de lugar? Tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar,
LQ Gás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, LQ Gás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, LQ Gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Darcy Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. A Nina tá indo embora. O pai dela arrumou um emprego em outra cidade. Mas espera aí, por que a Luna não foi com eles? A Nina disse que agora eles vão morar num apartamento, que o pai dela falou que não tem mais lugar pra Luna. Que maldade! Então é assim? O doguinho é descartado de uma hora pra outra como se não tivesse importância? Levei a Luna pra minha casa. Não poderia deixar a cachorrinha sem água, sem comida e sem um lar pra ficar, né? Só que eu não tava sozinho nessa. A galera veio chegando pra ajudar, cada um de um jeito. Mas a Luna ainda não tinha onde morar, e lá em casa ela só poderia ficar temporariamente. Foi então que a Sofia me contou que o Juninho tava querendo comprar um cachorrinho. Que comprar nada, é muito mais bonito quando você adota um pet. Quando o Juninho encontrou a Luna, foi amor à primeira vista. Não foi ele que escolheu a Luna, foi a Luna que o escolheu. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e Inter TV. A tradicional farmácia dos Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente? De volta ao programa Flávio Azevedo. Opa, aqui, aí sim. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340, AM Leste Fluminense. Um abraço grande para você que está ligado aí no nosso programa. Hoje, recebendo aqui meu amigo Dalson. Vamos falar um pouquinho, Dalson, exatamente sobre a programação que começa na quarta-feira, né, do nosso segundo encontro aí de preservação do patrimônio histórico-cultural do Leste Fluminense. Começa quarta-feira, que horas? Qual vai ser a programação, que se estende até o domingo, né? A programação vai se estender até o domingo, mas no sentido de que os 3 dias serão feitos no CDL. Quarta, quinta e sexta. A quarta-feira a gente tem às 9h30 da manhã um coffee break, o credenciamento, a formação da mesa, né, onde estão ali, onde está estabelecendo os palestrantes, né, na quarta-feira. Na quinta a gente vai ter a palestra de 9, a partir das 10, a primeira palestra, e vai até a meio-dia. Meio-dia a gente para para o almoço, né? E volta 1h40, 1h30. A gente vai dar prosseguimento aos outros palestrantes. À noite vai ter um sarau cultural com poesia, lá no CDL, né? Algumas
Na própria CDL. Alguns amigos que, da época dos festivais, estavam lá prestigiando. Então, a gente quer dar uma recepção agradável para os participantes e para os palestrantes também. Aquela brincadeira que da outra vez você fez no Coreto da Praça. Exatamente. Né? Então, a gente quer dar essa recepção na quarta-feira. Na quinta-feira também, a gente vai ter também a mesma linha, 9h30 da manhã, formação da mesa, o credenciamento das pessoas, né? E formação da mesa, começa as palestras até o meio-dia, na parte da tarde continua as palestras. Na sexta-feira, às 9h30 da manhã, teremos as oficinas. Então, oficina de educação patrimonial, oficina de museologia, oficina de leis de incentivo à cultura. Vai vir especialista, está vindo especialista do INEPAC, no Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, vou pegar aqui certinho para vocês terem noção. Nós teremos no encontro, na sexta-feira, a Luciane Figueiredo, que ela é chefe do Sistema de Museus do Estado, vai estar dando uma palestra, né? Juntamente com a Heloísa Helena, que é gerente de museus da Prefeitura do Rio de Janeiro, estarão juntamente na mesa falando sobre museologia, né? Oficinas, tudo ligado ao sistema de museologia dentro dessa linha da sensibilização do patrimônio histórico. Teremos também a Flávia Faria Lima, que é da Lei de Incentivo à Cultura, uma pessoa conhecida no Brasil todo. O sobrenome é bem conhecido, Faria Lima. Flávia Faria Lima é neta do ex-governador Faria Lima. Teremos também a presença da Cleise Campos também, que é uma fera, doutora em História de Sociologia, ali atuante ali em São Gonçalo. Né? Teremos aqui deixa eu pegar aqui. Teremos na abertura da quarta-feira, tinha falado aqui, vamos falar aqui a abertura aqui. Cláudio Prado de Mello, diretor-geral do INEPAC, do Instituto do Patrimônio Histórico, presidente do IFAS Museu da Humanidade. Teremos o Dr. César Corrêa de Sá, em seguida, né? Procedido depois do professor Arnulfo, também que é um pesquisador, historiador, o David Antônio Pacheco, de Itaboraí, professor de História, presidente do IHGI, né? Teremos a Tamila Quinn também, que é conservadora e restauradora, Fábio Fernando Pereira, fotógrafo do Google, Gilber Deco, arqueólogo do IAB. Teremos também o Paulo Clarindo, que é também diretor do Amigo dos Patrimônios, um grande preservacionista que estará presente. Teremos na quinta-feira Elaine Inácio, que é arqueóloga, atuando no Piauí, uma pessoa de relevância internacional. A Dalva Lacerda também, que é de Paraty, vai estar falando da experiência de Paraty ao preservar o patrimônio e o meio ambiente, o que a cidade tem colhido com isso. Teremos Elias Marinho também, que é de Iguaba Grande, que está fazendo a diferença na Iguaba, um roteiro histórico e cultural muito interessante, e o restaurador de Cantagalo, Gilson Andrade, além de outros convidados especiais que estarão presentes também, abrilhantando o nosso encontro de preservação. Bom, eu queria aproveitar para pedir que você falasse um pouquinho, né? Estou até aqui acessando aqui para salvar algumas imagens. Agora que eu encontrei, eu estou aqui tempo procurando no seu, esqueci de olhar lá no Rio Bonito Antigo, né? Vamos falar um pouquinho do Rio Bonito Antigo. De vez em quando entra alguém comigo no Facebook, Flávio, tem a história disso, a história daquilo, outro. Meu irmão, olha só, eu sou muito curioso, mas o profissional nesse negócio, inclusive com um vasto material, e tem lá no Facebook alguma coisa, é o meu amigo Dalson, né? Conversa com ele, manda mensagem para ele aí e tal. Fala um pouquinho desse trabalho que você tem disponibilizado no Facebook e esse equipamento em si, como instrumento que você utiliza no fomento aí, na divulgação dessas descobertas, dessas pesquisas, da confirmação de fatos que você levanta. Fala um pouquinho disso. Então, Flávio, o Rio Bonito Antigo, o objetivo dele realmente era um espaço onde a gente pudesse estar publicando alguns achados, resultado da nossa pesquisa histórica ao longo dos anos. A gente sempre teve alguns parceiros, Marcelo Caos foi um que começou comigo também, mas depois eu fui tocando, porque cada um faz uma coisa, faz outra, e eu acabei mergulhando um pouco mais nisso. O David Antônio de Itaboraí, Renata Gama, o Fábio Fernando, o Fabiano, você e outros.
E só que aí teve um tempo que você realmente tem que se dedicar um pouquinho mais. E eu me aprofundei um pouco mais, e a gente montou um banco de dados, e a gente começou a fazer alguma descoberta e publicar no Facebook devido a essa carência de informações sobre a nossa cidade, sobre os nossos logradouros públicos, sobre nossos bairros, sobre nossos distritos. Então, através do Rio Bonito Antigo, a gente foi propagando esses achados, essas pesquisas, com fontes primárias, né? Sempre citando as fontes da onde a gente fez a pesquisa. E aí, não só através do Rio Bonito Antigo, a gente resolveu também abranger um pouquinho para o interior. Criamos algumas páginas de Rio Seco, de Lavras, de Catimbau, Memória de Boa Esperança, Baú de Imbaú, ou seja, a gente acabou pegando essa região nossa aqui, porque veio parar na nossa mão alguns documentos que continham informações sobre aquela localidade. Então, nada mais justo de nós trazermos para a rede social esses assuntos, essas belezas naturais que a gente vai nos lugares e tira foto, assim como você e outros também têm feito, essas descobertas históricas, porque o nome é rede social. Se é rede social, a gente pelo menos tenta transformar a rede em rede social, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa para a gente estar realmente provocando. E graças a Deus que ali a rede social é um espaço democrático, onde a gente coloca o que a gente tem feito. E com isso traz uma visibilidade também, não só aqui no município, mas no mundo todo. Eu tenho recebido pessoas até de outros países. Esse dia recebi uma menina da Suíça, que ela veio por um acaso visitar a família dela no Brasil, e ela queria saber a história dos avós delas que nasceram em Rio Bonito, e foi uma pessoa que teve uma relevância muito grande no processo de evangelização da igreja evangélica aqui na região. Foi para São Paulo, criou seminário, o cara nasceu aqui em Rio Seco, né? E a menina veio da Suíça, trabalha inclusive lá na FIFA, né? Fiz uma foto com ela, publiquei no Facebook. Eu lembro da foto. Né? Outras pessoas também têm me procurado, do Rio de Janeiro, sobre a origem das famílias. Agora está um desespero por causa dessa questão, todo mundo querer ir para a Europa, tirar a cidadania europeia. Muita gente tem nos procurado e a gente tem dado algumas orientações e alguma contribuição através da rede social. E a carência que o município tem sobre preservar, perpetuar e difundir os valores históricos da cidade tem sido cada dia de uma maneira crescente, as professoras procurando. Você sabe, se você tem a biografia do patrono da escola tal, da escola B, da escola C, que caiu na matéria escolar. Esses dias perguntaram quem fundou Rio Bonito. Né? Então, a gente demos a nossa contribuição de acordo com o material que a gente tinha de bibliografia relacionada à história da cidade, além das pesquisas históricas que a gente tem feito. E tem uma boa notícia para dar para os riobonitenses e os moradores de outras cidades, que nós agora conseguimos um apoio e estamos trazendo para Rio Bonito, estamos criando o primeiro centro de referência histórica do leste fluminense aqui em Rio Bonito. O que isso vem a ser? O que vem a ser um centro de referência histórica para o leste fluminense? Rio Bonito vai estar com esse espaço para atender as pessoas de várias cidades do leste fluminense que queiram ter acesso a informações históricas sobre a sua cidade, sobre os antigos moradores da sua cidade, sobre os primeiros colonizadores daquela cidade dele. Ele vai ter um acesso através do Centro de Referência Histórica. A gente vai dar cursos, a gente vai dar orientações, como fazer uma pesquisa. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu moro em Macaé, eu queria saber sobre meu bisavô que morava numa região X, e eu queria saber um documento para poder tirar a cidadania europeia. Então, a gente vai estar dando aquela orientação, como que ela faz para ter acesso a essa documentação, e a gente vai estar orientando e auxiliando no que for possível. Não só teremos ali um banco de dados sobre as primeiras famílias que vieram para cá, como os indígenas, os europeus, os africanos, os suíços que vieram de Friburgo e desceram para a Aldeia Velha, os sírios, libaneses. Então, o banco de dados é um banco de dados imenso, que nós estamos em parceria com outras instituições, e Rio Bonito vai ter esse centro de referência histórica, e a gente vai poder estar trabalhando essa questão do resgate histórico, não só da nossa cidade, como da cidade no entorno.
E esses encontros que a gente vai estar promovendo, entre esse e outros, vai ser exatamente para a gente poder pluralizar isso aí. Em Saquarema tem um grupo aqui que batalha por essa questão, em Itaborei tem outro grupo, aqui em Rio Bonito tem um grupo da qual eu faço parte, e nós sentimos essa carência. Então, a gente está tentando democratizar esse acesso às fontes primárias para a construção do conhecimento sobre a história regional e do leste fluminense. Perfeito. Minha gente, recadinho aqui para você que está querendo construir e reformar. Visite a Dicenza, lá no centro de Rio Bonito, sua nova loja de material de construção, ali pertinho do restaurante Tatuí, pisos, nós temos lá chuveiro, caixa d'água, argamassa, cimento, tudo em valores muito, muito, muito razoáveis. Dê uma passadinha por lá ou ligue 2734-1790, Dicenza, a sua nova loja de material de construção em Rio Bonito. Não deixe de passar por lá e fazer sua visita. Dicenza, Rio Bonito. Minha gente, hoje você que está nos acompanhando, está vendo o meu amigo Dalson por aqui, a gente acompanha, discutindo aqui sobre a questão de Rio Bonito. Vamos a um evento, a um momento cultural importante, que é um dos mais, talvez um dos mais perguntados, e você estava falando da questão dos patronos aí das escolas. Por acaso o desfile escolar desse ano, de 2019, o tema do desfile foi uma homenagem aos patronos de cada unidade escolar. Imagino que você deve ter sido... desespero. Imagino que você deve ter sido muito consultado. Aí eu faço a seguinte pergunta: precisamos ou não precisamos ter um centro de referência histórica dinamizado? Nós já temos um banco de dados tudo digitalizado. Agora, precisa só a gente agora... Eu me admiro, aqui não entendo como uma crítica, mas mas eu me admiro, Dalson, que as escolas não tenham esse material histórico para poder oferecer aos estudantes, para poder promover seu desfile. Me admira que o próprio município, em seus setores aí de área cultural, a biblioteca, a Casa da Cultura, não tenha esse arcabouço de informações para oferecer à população, precisando que recorram ao bom e velho Dalson para levantar informações. Né? Isso deveria estar. Mas eu posso falar. Realmente tem um livro que foi editado, inclusive, na época que eu era diretor de departamento de cultura. Mas nós precisamos mais do que um livro. Sim, né? junto à Secretaria de Cultura, na época era Ana Maria, foi editado um livro com os patronos da cidade. Né? E esse livro se encontra na Casa de Cultura. Tem um exemplar, existe um exemplar lá. Mas é bem detalhado? Sim. Tem riqueza de detalhes? Eu acredito que deva faltar alguns patronos, que é muita escola, mas já é um pontapé inicial. Né? Existe um livro, existe. Então tá aí, pessoal, na Casa da Cultura, né? Casa de Cultura. Que ainda funciona em cima do Tinoco? A Casa de Cultura, pelo que eu sei, a Secretaria de Educação, pelo que eu soube, conversei com a Carmen Mota, que é a nova secretária de Cultura e Turismo, que eles estão para mudar ali para a parte de baixo da prefeitura. Né? E aí eles estão com todo o material catalogado, está encaixado e está preparando para poder vir para cá. E nesse meio tempo, enquanto não está preparado ali, eles estão lá catalogando, que é um acervo muito grande, e a gente acredita que em breve, a gente espera que em breve já esteja inaugurado lá na biblioteca, até porque para acessibilidade, eu acho que ali é um espaço ótimo, né, Flávio? Ali, até para cadeirante, entra já direto, né? Com certeza. Aliás, eu sempre achei que aquele prédio que funcionava a Secretaria de Educação e a Cultura durante muito tempo, também recebeu durante algum tempo o Ensino Municipal de Ensino Supletivo, o EMES, obviamente que deveria ter um elevador ali. Até tem lá o local, mas nunca cuidaram de botar aquele elevador para funcionar. Né? Era o antigo Minampos ali, né? Antigamente, quando eu ia lá tomar injeção de Dr. Kleber Mansur, que eu tinha 5 anos, com as minhas amidalites, natural da infância, eu lembro que eu subia lá com uma mãe de elevador. E aí entra aquela história que o papai sempre falava comigo, né? E você sempre conversou com o papai, e você deve ter escutado ele falar isso algumas vezes. O papai dizia que no tempo que não tinha morador em Rio Bonito, a cidade tinha 3 empresas de ônibus. Fazendo a linha Rio Bonito-Niterói, isso que ele queria dizer. Hoje que a cidade tem muito mais gente, as pessoas se movimentam muito mais, a gente só tem uma empresa.
Eu sei, do tempo que eu era criança e tinha elevador lá naquele prédio. Hoje que você tem muito mais gente indo lá, que você tinha uma Secretaria de Educação, com depois uma Casa da Cultura e tal. O elevador não funcionava. Umas coisas engraçadas que nós temos em Rio Bonito. Outra coisa que incomoda bastante, Dalson, o Rio Bonitense. Aliás, vamos ao momento cultural importante aqui. Pessoal, caneta e papel na mão aí, porque Dalson vai agora dar uma informação importante, porque sempre se pergunta sobre isso, né? O nascimento da nossa cidade, lá com a questão do coronel que se instala em Rio do Ouro, depois a história dos 7 capitães. Como é que se dá o surgimento da cidade de Rio Bonito, especificamente ali, né? Qual é a primeira data histórica que nós temos de alguma coisa acontecendo, de civilização, não de índios, aqui no nosso trecho aqui de Rio Bonito, Dalson? No ano de 1571, 72, 71 a 78. Eu pensei que era 600. A gente vai futucando. Tem um livro de tombo dos jesuítas, né? Atenção, pessoal, caneta e papel na mão para registrar aí agora a história do nascimento de Rio Bonito. Fala desse. É um livro de tombos do Colégio Jesuíta, e até publiquei, a gente publicou no Facebook. E eles falam, né, que eles, lá no Rio de Janeiro, no ano de 1570, tal, estando aqui perante o tabelião, isso fizeram um auto de proclama ali onde era o antigo castelo. Então, o documento fala que eles lançaram ali um proclama para as pessoas que tiverem terras na Serra de Tapacurá, que se pronunciasse. A Terra de Tapacurá, para quem não sabe, é o Barbosão aqui. Nosso famoso Serra do Barbosão e a Serra de Braçaná. Tudo aquilo ali era chamado Tapacurá, ou seja, entre Rio Bonito e Tanguá. E eles falam que se pronunciaram, que quem tivesse terras nessa localidade viesse se pronunciar, que eles iam fazer a medição das terras deles. Que eles ganharam as terras do jesuíta receberam do Miguel de Moura, que era escrivão da coroa portuguesa, que doou para o jesuíta uma imensa faixa de terra. E aí eles fazem essa petição e eles falam que vieram com o texto é enorme, né? São várias páginas. Eles falam que se dirigiram para cá e tal, e subiram a serra, onde os índios chamam Tapacurá, e existia uma tribo com o nome Tapacurá, e a outra tribo se chamava Moroabaci, e atravessamos um rio chamado Caparabu. Em 1571... É o Caciribu, esse rio, Caparabu. Caciribu, né? E aí é o primeiro registro. Então, assim como Vossa Mercê se transforma em Vós Mercê, e depois você, e atualmente com a linguagem da internet da galera virou só VC, como é que é? Tapacurá. Não, o Taparabu. Caparabu. Será que a linguagem foi rolando? A grafia, eu acredito que as grafias foi mudando até chegar ao Caciribu. Hoje mesmo, nome de família, muitas vezes, é com L, com 2 L. Sim, Isso é comum ao longo do tempo, os nomes vão sendo trocados, suprimidos. É natural dentro é natural dessa cultura linha, viva, né? Dentro dessa linha temporal. Então, o documento mais antigo é de 1571 aqui, nessa região aqui, da Serra de... 1571. Serra Barbosão e Braçaná. É o primeiro registro mais antigo de um europeu aqui, né? Da nossa região aqui. E aí o que acontece? Depois a gente encontra 1600 e alguma coisa, José Lopes Perto, Serra do Sambê, né? Depois os jesuítas lá no Rio Bacaxá, Jacundá, os beneditinos, são várias distribuições de terra que foram dadas em todo o estado. A coroa portuguesa preocupada com a questão dos franceses, que estavam expulsando do pau-brasil, ele começa a distribuir terra no interior para que houvesse... Para a galera poder ocupar o território e ajudar a tomar conta. E sempre era um representante da coroa portuguesa. A gente vai descobrir que várias pessoas que estavam ali na expulsão dos franceses ganharam as melhores terras aqui. Aires Maldonado e tanto outros que estavam junto com o Estácio de Sá e Mendes Sá na conquista do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá. Então não foi uma mera coincidência. O estudo da história passa pela distribuição de Carta de Seis Marias, mais precisamente com o advento da expulsão dos franceses. Para se entender a história de uma região, tem que se estudar a fundação do Rio de Janeiro. E depois a gente vinha expandindo para as outras áreas. Porque é uma história muito interessante.
né? A gente não sabe nem quem era o nosso bisavô, a gente não tem interesse, então as pessoas não têm interesse pela história. Graças a Deus nós conseguimos juntar toda essa documentação, fazendo uns 470 e tantos anos de ocupação da região. Então a gente tem um material bastante consistente para poder a gente estar auxiliando os pesquisadores, as crianças, os jovens que estão fazendo as suas faculdades de história, querem fazer seus TCCs, eles vão ter acesso a fontes primárias para poder realizar um TCC na região da cidade deles e vão estar com um embasamento muito sólido, né? Então, assim, para se falar da Fundação de Rio Bonito, vamos com essa distribuição de Sesmaria, desde 1571 começou a distribuição. Então, em 1571, nós temos aí uma citação... Os jesuítas tomando posse de talvez algumas uma passagem ou outra por aqui, mas isso ainda fica assim um pouco... É ocupação mesmo. Vieram, tomavam o marco, botavam o marco de pedra, mas não terra do jesuíta. O jesuíta tinha uma fazenda aqui atrás, em Japuíba, fazenda do colégio. Eles tinham ali, exploravam aquilo ali, madeira, farinha. E aí depois foram outras pessoas chegando, adquirindo terra. Porque assim... E aí vai se construindo as fazendas. A impressão que eu tenho é que gente mesmo por aqui acontece, e movimento na época do Gregório Pinto. Eu fico com essa impressão de que houve uma maior movimentação, ou estou errado na minha concepção? É dentro dessa linha de distribuição de terra. Vai vindo pessoas, ganhou a terra, processo Sesmaria, a coroa portuguesa doou, o camarada vinha, estabelecia um engenho. O que não aguentava o tranco, largava as terras eram devolutas, ia embora. A mulher queria ir embora, porque a mulher falava, não tem condição de ficar aqui, não tem teatro, não dá para dançar. Mato, índio, animal, né? Muito mosquito. Não tinha estrada. Aí o que acontece? O camarada não tinha peito para poder tocar aquele empreendimento e ia embora. Aí vinha outro, tem umas terras devolutas, que outrora foi de fulano de tal, e tal. Aí o rei ia dando. Aqueles que ficavam começaram a desenvolver exploração de madeira e engenho de açúcar. Aí começou aí. Em 1755, quando Gregório Pereira Pinto chega aqui, já tinha outros sesmeiros trabalhando com açúcar, com farinha, com madeira, espalhados por toda a região. Mas Gregório Pereira Pinto, ao construir uma capela ali em Rio do Ouro, por volta de 1760, ele constrói a capela e doa para a arquidiocese, a Mitra. Com a doação dessa capela, antes da doação dessa capela, ele já tinha a fazenda. Toda a região era subordinada a Itaboraí, Santo Antônio de Sá, né? Então, a freguesia de Rio Bonito já existia. No Gregório Pereira Pinto, o nome Rio Bonito já existia. Serra do Sambê, né? O advento dos 7 capitães acontece na década de 1660, 70, quando a história diz que eles passam por aqui, a caminho de Macaé, e por onde eles passam, eles dão nome aos rios e aos montes. Isso até Macaé. Isso tem, no Arquivo Nacional, tem essa citação. Mas é assunto também para discussões, para mais pesquisa, né? E aí, com o advento de Gregório Pereira Pinto construir a fazenda, e ele construiu a capela em 1760. E vale destacar que Gregório Pereira Pinto não era um desses 7 capitães, né? Não é. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que Gregório Pereira Pinto era um desses 7. Então, pessoal, não era. Mas vou dizer que os 7 capitães realmente temos aqui em Rio Bonito. Pode ser até que Gregório Pereira Pinto seja, mas temos 2 linhas, temos 2 grupos de descendentes dos 7 capitães. Uns são os Correia de Sás, que um dos 7 capitães era o Martim Correia de Sá, né? E temos o Riscado da Mota, Riscadinho, os demais e por incrível que pareça, a gente vai encontrar em mapas, vai encontrar os currais que eles possuíam ali em Mato Alto, desde o século XVIII. Então, quer dizer, está tudo dentro de um contexto. Perfeito. Mas o Gregório Pereira Pinto, ao construir a capela em 1760, conclui ela em 1762 e doa para a Mitra. Mas a Mitra, por causa da burocracia, daquela época, a dificuldade, só vem tomar posse alguns anos depois. Uma vez que toma posse, a capela era dedicada à Madre de Deus, que era a padroeira, né, do Gregório Pereira Pinto. Mas tinha essa nomenclatura, Nossa Senhora Madre de Deus do Rio do Ouro. Rio do Ouro porque a fazenda era a fazenda do Rio do Ouro. Mas não quer dizer que Rio Bonito, não, Rio Bonito antigamente era Rio do Ouro. Não, nada a ver. Simplesmente o dono da fazenda do Rio do Ouro doou a capela para servir de matriz interina.
Onde que está escrito isso, Davidson? Onde que está escrito isso, Flávio? Está escrito no livro de abertura da igreja, que por um acaso nós conseguimos ele todo digitalizado, e está escrito lá, 27 de agosto de 1768. Há este livro para nele se lançar os assentos dos captivos, ou seja, de escravos, né? Dos captivos da nova freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito. E há de servir de matriz interina a capela de Madre de Deus do Rio do Ouro. Está explicado, está lá a documentação lá. Então, é uma informação para que a gente... Eu estou escrevendo uns artigos que a gente está tentando ver se a gente edita o livro sobre a história da cidade, baseado nessas fontes. O grande problema de nós que somos moradores é que aquela história que foi contada lá atrás, da Princesa Isabel, de tantas outros fatores, isso está muito na memória do povo, né? Então, por isso que vai ser importante a gente às vezes desconstruir parte disso que você rapaz, é difícil. Aqui. Difícil. Eu lembro difícil, que eu estava fazendo uma live com o Luiz Eduardo Cordeiro outro dia e falávamos um pouco sobre essa coisa de desconstruir. E quando nós falamos naquela conversa de que a Princesa Isabel não passou coisíssima nenhuma em Rio Bonito e disse, que Rio Bonito, teve um monte de gente na live que ficou decepcionada. Não passar, ela passou. Só quando ela passou já tinha nome de Rio Bonito, né? Exatamente. Mas a impressão que a gente tem é que ela passou ali na Avenida Santos Dumont, olhou para aquele rio, né? Flávio, sabe uma coisa? A impressão que a gente tem, sinceramente, assim... Posso fazer uma confissão? Vou te falar aqui uma coisa de menino, uma coisa de garoto. Lá no Colégio Barão do Rio Branco, com 7 anos, 1982, quando a tia Nazaré me contou essa história, a imagem que me veio, né? E era exatamente daquela carruagem passando ali na Avenida Santos Dumont, ela olhando lá para o rio e dizendo que rio bonito. Mas é bonito, né? É uma coisa que a gente viaja. Porque é o rio que eu tinha aquela referência de passar ali diariamente para ir para a igreja, para ir estudar. E tal. Posso fazer uma confissão? Diga. Eu acabo descobrindo que o pesquisador, historiador, ele é um cara, às vezes, muito mal visto. Imagine você, que eu acho que a gente, na verdade, eu sempre me coloco como um garimpeiro que descobre um diamante bruto. E aí eu disponibilizo para o especialista fazer a lapidação, que são os doutores em história, mestrandos, historiadores, né? No meu caso, eu sou o garimpeiro que puxa a pedra bruta e coloca à disposição deles. Eu lembro que eu entrei no site, fazer uma pesquisa, eu comecei a pesquisar sobre o João Caetano de Itaboraí, comecei a entrar no livro de batismo em Itaboraí, que a história diz que ele nasceu em Itaboraí, foi batizado em Itaboraí, mora em Itaboraí, né? Eu comecei a pesquisar, eu não achei nada, vasculhei aqui, não achei nada. Aí comecei a pesquisar no livro da Igreja Candelária, achei o batismo de João Caetano, na Igreja Candelária, no Rio. João Caetano dos Santos, teatrólogo, né? Inclusive o documento diz que os pais moravam no centro do Rio. Então ele não é de Itaboraí, coisíssimo nenhum. Bom, aí... Baseado, né? Aí o que eu fiz? Para dar minha contribuição para a história, fui na rede social, publiquei o achado, compartilhei com todos os historiadores. Alguém ficou bronqueado. Ainda teve alguém que me inbox para mim, não vou falar o nome, né? Meu amigo, que ele foi batizado em Itaboraí. Eu falei, meu amigo, não fica bravo comigo, não. Eu só achei um diamante bruto. Você que trabalha na área, lapida isso aí, tá aí, é para vocês lapidar. Investiga. Porque nós temos uma história que nós não podemos negligenciar. E às vezes as pessoas, eu causo decepção às pessoas, é que é o seguinte, pesquisa minha família é da Itália, da Europa, eu vou descobrir que o camarada é descendente de um afro. Porque está lá no testamento lá do tataravô dele, que ele era português, e ele fala assim, eu reconheço os filhos que por fragilidade humana eu tive com a minha escrava Maria Crioula, fulano, aí está lá o bisavô da pessoa. E o cara achando que ele o cara queria ser europeu, porque acha que isso Mas, gente, é a história da família, todos nós, eu vou falar uma coisa para você, que todos nós somos o que nós somos, a mulher brasileira, o povo brasileiro. É bonito por causa do café com leite, essa mistura. Não existe um branco. Me mostra um branco que não tem a pinta preta. Eu sou um privilegiado que nasci com a pinta no corpo todo, a pinta só. Então, tipo assim, toda pessoa de pele branca tem pintinha preta, não tem jeito. Lá atrás teve café com leite. Vai buscar lá atrás. Roberto da Mata, grande antropólogo brasileiro, né? No livro é o cara, né? O que faz o Brasil. Brasil, até postei no meu Facebook aí, porque o Luciano Lúcio fez lá um desafio da gente escrever 10 livros, né, diariamente e tal. Eu até estou falhando nesses 10 dias aí, mas eu vou publicar os 10 livros assim, importantes que eu li.
E um deles eu coloquei, foi o primeiro que eu postei, foi o que faz o Brasil, do Roberto da Mata. Ele chama o nosso povo de colcha de retalhos, por conta exatamente dessa miscigenação de europeus com índios, com africanos, e depois chega japoneses, italianos, você falou dos suíços aqui, e isso tudo foi gerando um caldo de cultura, de práticas, de pensamentos que formam o brasileiro na forma como ele é. E sem querer, Flávio, a gente até falei que às vezes a gente é visto como, por exemplo, você lembra do engenheiro inglês que construiu a ferrovia que desbravou lá aquela região? Sim, Mamoré. Rapaz, faltou pouco apanhar. A madeira Mamoré. Não, aquilo, nosso amigo Thomas Carr, né? Também. Uns falavam que é Thomas Kerr, outro... Mas, resumindo, eu acho que o papel do pesquisador é esse mesmo. A gente tem que compartilhar com todos. Agora, afinal de contas, Davidson, Rio do Ouro... será que em algum momento existe registro de terem garimpado ouro ali naquele território, do Rio Bacaxá? Você tocou no ponto-chave. Eu me pergunto isso tem alguma referência disso em algum lugar? Vamos lá. Para se chamar Rio do Ouro? Falei Estrada Real, não falei? Sim. A Estrada Real, ela só existia... Era uma estrada que ela tinha a fiscalização da coroa portuguesa, por isso o nome Estrada Real. A coroa portuguesa, ela detinha um domínio, a fiscalização rígida sobre aquela estrada. Assim como nas estradas federais, você tem a Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Então, enquanto a Fazenda do Rio Vermelho, né, a gente está com uma documentação aí vasta, e a gente vai estar falando sobre isso lá no encontro. Você tem uma documentação vasta e muito boa, e está em boas condições, que fala, você tem a Fazenda Rio Vermelho, que é o Capitão Mor da Vila de Santo Antônio de Sá. Capitão Mor fiscalizava tudo aqui, né? Contemporâneo do Gregório Pereira Pinto. Sim. Né? Dono da Fazenda Rio do Ouro. E era Sargento Mor também, Gregório Pereira Pinto. Tá? Aí você vem o Capitão Mor da Vila de Santo Antônio de Sá, Francisco Mário Machado, com a Fazenda Rio Vermelho. Aí você tem um Capitão Mor da freguesia de da Vila de Santo Antônio de Sá, da Fazenda Rio Vermelho, confrontando com o Sargento Mor Gregório Pereira Pinto. Quem eram os dois? Eu já disse que o Capitão Mor da Vila de Santo Antônio de Sá é um camarada de influência no Rio de Janeiro. E quem era o Gregório Pereira Pinto? Juiz das balanças da Casa de Fundição, da coroa portuguesa. Você tem um nome de Rio do Ouro. Aí mais adiante você tem um lugar, um distrito chamado Lavras, no plural. Lavras, no plural. Aí você encontra uma carta de doação para o filho do Capitão Mor, Francisco Mário Machado, que ele poderia possuir uma cismaria na região de Lavras, certo? Sambema não era Lavras, e a coroa portuguesa fala que não pode tirar as madeiras de leis que era destinada para a coroa portuguesa e nem fazer nenhum tipo de lavra, de exploração mineral. E aí tem outros documentos que eu não vou falar aqui, mas a gente vai revelar lá no encontro. Ou seja, Rio Bonito tem uma estrada real, e aí a gente está em vias de... A gente, junto com o pessoal do Sistema de Museu, pessoal do INEPAC, Secretaria Estadual de Cultura, Museu Histórico Nacional, nós vamos estar trabalhando junto para reconhecer e tentar oficializar essa estrada, mas é um caminho, é um trabalho que tem que fazer com pesquisa séria, né, com pessoas altamente, né, profissionais gabaritadas para isso, e a gente está dando a nossa contribuição. E não só essa estrada real, como outras estradas interessantes também, antiga, que a gente acredita, Flávio, que a nossa região, o turismo, ele pode ser segmentado através de uma política pública de preservação e resgate histórico da nossa identidade, quem nós somos. Isso que traz o turista sai da cidade grande para conhecer as coisas do interior. Se a gente rejeitar a nossa beleza, a nossa história, nós perdemos. Cidades menores que têm muito menos que a gente está ganhando dinheiro com o turismo. Mas para isso precisamos de políticas públicas voltadas para a preservação desse patrimônio ambiental histórico e começar a desenvolver um turismo segmentado. Né? Porque é um self-service cultural poderosíssimo para todas as cidades estarem explorando. Beleza. Minha gente, David deixou a gente aqui com água na boca aqui em relação à Estrada Real, ele revelou. Mas tem aí essa questão mineral aí, tinha ou não tinha. Ele vai deixar essa bola quicando para revelar lá no dia do evento, no encontro. Vai ser na sua participação, Delson?
A minha participação. Você vai vou estar fazer trazendo essa apresentação. Não só trazendo. Vai acontecer em que hora do encontro? Em que dia? A gente no vai primeiro dia? No primeiro e talvez no segundo. Beleza. Bom, gente, deixa eu ir no intervalinho comercial e a gente volta para falar desse assunto aqui no programa Flávio Azevedo, para a gente se despedir, porque está chegando a hora de ir embora. Vamos lá. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Telefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Telefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Telefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Trabalhar com essa molecada também. Bom dia! Foi aqui que pediram gás? Foi. Agora você não sabe. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carlo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. A professora passou um trabalho. Como funciona o Ministério Público? Fomos ao Fórum da Cidade. E na beca, é claro. Estilo jornalistas, prontos para entrevista com a promotora de justiça.
A doutora Fernanda foi super legal e topou ajudar a gente no trabalho. Ela falou que o Ministério Público tem o papel de fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade, trabalhando em defesa da democracia. Existem várias promotorias em nosso estado: meio ambiente, urbanismo, proteção ao idoso deficiente, educação, saúde, infância e juventude, dentre tantas outras além da criminal. O promotor tem o trabalho de fiscalizar. Ele não está ali somente para punir, mas também para exigir que as pessoas cumpram a lei e preservem os direitos da coletividade, cidadania, democracia e um 10 para o trabalho da nossa equipe de reportagens. Uhul! Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia dos Irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa: excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Seria ótimo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, caminhando para o finalzinho do nosso programa. Vamos mandar aqui um abraço para a rapaziada que hoje está completando mais um ano de vida. Esse meu amigo que você está vendo aí de olhar expressivo mexendo no computador aqui ao fundo é meu amigo Sérgio Sadan, e daqui a pouco, junto com o Gilmar, vai estar no Boa Tarde com o Gilmar a partir das 16 horas, né? Ele já está aqui alinhavando os trabalhos para daqui a pouquinho trazer as notícias para você. Aniversariante de hoje, minha amiga Angélica Peclá, Priscila Ramalho, Claudinei Estrela, Gilberto Leite, lá em Tanguá, Rodrigo Rangel, Ana Terra, esposa do nosso amigo Marcelo Caos, Gilson Peixoto, ex-vereador de Tanguá, abraço para ele, e o meu amigo Aliomar Guimarães, que todos nós conhecemos como Baianinho. Ô, nego, velho! Baianinho, que é natural de Canavieiras, na Bahia, e já há muitos anos está aqui conosco. E é um dos grandes personagens, dos artistas aí da nossa cidade, né, Dalson? Meu professor Baianinho. Abraço aí para o meu amigo Baianinho. Minha gente, hoje nós estamos então aqui recebendo o meu amigo Dalson. Deixa eu mandar um alô aqui para o meu... Olha só que outro artista que passa por aqui, dando boa tarde. Reinaldo Pinto da Silva. Esse é o cara. Grande Reinaldo, abraço, meu irmão. O programa tá show. Abraço para o Dalson. Um abraço e um beijo grande também aqui para minha amiga Elisa Moraes. Boa tarde, Deus abençoe a tarde de vocês, diz ela. E minha amiga Cirlei Siqueira, lá em Boqueirão, como diz o meu amigo Rangel, a voz de ouro do Boqueirão, né? Dona Cirlei, beijo grande, abraço, tudo de bom. Dona Cirlei, que deve estar feliz da vida com o Botafogo na 4ª colocação aí do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória ontem do Botafogo, à frente do milionário Flamengo. Que coisa, hein? Bom, vamos lá, vamos em frente. Com jogo a menos, é verdade, Sadam. Dalson, obrigado, meu irmão, pela sua visita aqui. Quero abrir espaço aí para você convidar novamente a rapaziada que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo para esse evento importante que o Rio Bonito recebe a partir aí da próxima quarta-feira. Então, queria convidar todos para estarem presentes no CDL, localizado na rua Diocleciano Guimarães, número 15, a partir das 9h30 da manhã, na quarta-feira. Teremos palestra na parte da manhã, da 9h30 da 9h30 até ao meio-dia, a parada para o almoço, né? Depois a gente volta à tarde, 1h30 da tarde, e vamos até as 5h30 da tarde. E à noite teremos um sarau cultural para poder recepcionar o pessoal que está participando das oficinas e das palestras. E na quinta-feira também, mesmo horário, 9h30 até meio-dia, e na parte da tarde também. E na sexta-feira teremos as oficinas de educação patrimonial, arqueologia, leis de incentivo à cultura. Você que tem um projeto, quer saber como montar um projeto, de que maneira que você pode montar um projeto, como captar um recurso.
Então, você vai ter os especialistas lá disponíveis para poder estar orientando. E dizendo também, ratificar que vai ter emissão de certificado para as pessoas que vão participar, né? Que você que está fazendo sua faculdade de turismo, de história, isso vai contar muito para você. Temos uma taxa de inscrição no valor de R$20, né, para quem vai participar das palestras, das oficinas, e vocês todos serão bem-vindos. Quero que vocês compartilhem com todos, levem as pessoas que se interessam, porque é um momento, é um divisor de água esse encontro na cidade, onde você vai ter representante da Secretaria Estadual de Cultura, o pessoal do Sistema de Museu do Estado, o pessoal do Sistema de Museu do Município do Rio de Janeiro, representantes do Museu Histórico Nacional, além de outras instituições museológicas do Estado e culturais. Então, deixo aqui o meu abraço a todos, agradecer pela audiência e pela atenção, todos os apoiadores que nos têm apoiado, o CDL, por ter acreditado está sediando esse evento, está sendo um dos realizadores, junto com todos os demais apoiadores que juntos estaremos ali dando essa contribuição para a nossa cidade e outras cidades do leste fluminense que está ali. Já temos confirmação de Cantagalo, de Paraty, Saquarema, Maricá, Itaboraí, Niterói, Rio de Janeiro, Friburgo, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Maricá, e estamos abertos, ainda temos vagas, são poucas vagas, mas faça a sua inscrição, entre no Facebook, Dalson Nascimento da Silva, DAWSON, Nascimento da Silva, ou pelo Rio Bonito Antigo, tá? E entre em contato conosco, que teremos o maior prazer de estar atendendo a todos, e deixo um beijo aqui para todos, e a gratidão aqui ao Flávio pelo espaço cedido aqui na rádio AM do Leste Fluminense. Beleza, tem Leste Fluminense, o nome da rádio também. Tudo a ver. Já é parceria, já. Minha gente, um abraço grande, muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração de todos. Amanhã vamos falar de saúde aqui no programa Flávio Azevedo. Recebo minha amiga Paula Garcia, da Farmácia de Manipulação Natural da Terra. Vamos falar de alguns assuntos importantes aqui para a saúde, medicamentos. Você é nosso convidado. Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando, ao meu amigo Dalson, ligado aí na nossa programação, participando aqui hoje conosco, e na próxima quarta-feira, 9 da manhã, vamos estar lá acompanhando esse evento importante aqui para a cultura e para a história da nossa cidade, sobretudo no radar da preservação, né? Abraço grande, então, no coração de todos, um beijo, meus amigos, sucesso, e amanhã a gente volta às 2 da tarde. Valeu? Vamos ficando por aqui, e já segue aí a programação com Boa Tarde com Gilmar. Valeu, minha gente, abraço grande, Papai do Céu abençoe muito todos vocês. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Realmente,